Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Hoje trazendo um vídeo aqui, um tema um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com o que a gente sempre fala aqui, meus irmãos. Nos anos 80, nos 90, muita gente considera os anos de ouro do cinema, né? Nós temos filmes que são lembrados até hoje, considerados clássicos, e que hoje já estão com 7, 8, 10 versões, né? Continua sendo feito, apesar das décadas se passando. Os personagens continuam ainda muito relevantes, muito queridos pela população, e tanto a antiga geração como a nova que está chegando, que infelizmente os novos lançamentos deixam muito a desejar, porque não se preocupam mais em agradar o público-alvo. Eles se preocupam, alguém paga para isso, financia inclusive esses filmes, para que eles dêem as famosas lacradas, né? Então vários títulos antigos, você vai ver aqui, por exemplo, o Predador, um excelente filme, com Arnold Schwarzenegger ali totalmente em forma, e vários outros ali, que eles faziam ali um grupo de elite, né, enfrentando um alienígena que caçava justamente pessoas, criaturas fortes pelo universo. Então era como se fosse um caçador perfeito, armas altamente tecnológicas, podendo inclusive ficar invisível. Era como se o filme tentasse responder aquela pergunta: o que aconteceria se um alienígena altamente treinado viesse enfrentar tudo que nós temos à nossa disposição atualmente. Então você vê o cara com bazuca, você vê o cara com lança-granada, com rifle, metralhadora, tudo para tentar enfrentar a criatura. E depois de muito custo, né, você vê aqueles 7 homens completamente armados até os dentes, treinados, né, membros das forças militares dos Estados Unidos, uma tropa realmente de elite, e mesmo assim apenas um sobrevive, né, e a pulso ainda, porque descobre vamos dizer assim, um ponto fraco da criatura. A muito custo ele descobre isso, meio que por acidente, né. Aí o filme marcou época, até hoje continua sendo lançado, justamente pela memória desse primeiro filme, que sem dúvida nenhuma foi o melhor. Acredito que vocês já assistiram, né, alguma vez aí. Se não assistiu, se tiver alguém que não assistiu, Predador 1, assista, porque é um excelente filme. Aí chegamos a 2022, é lançado um novo filme chamado de O Predador: A Caçada, né? E aí você já começa, eu vou colocar a imagem aqui para você dar uma comparada, você já vê que algo errado não pode ser certo, né? Não é questão de ser machista nem nada do tipo, mas olha o absurdo aí. Na foto de cima você tem 7 homens, como eu disse, altamente armados, altamente treinados, e um consegue sobreviver a pulso. Embaixo você tem aqui uma pistola de pedra, né, do século XVI, sem espingardas de assalto, sem bomba, sem treino militar. Uma moça Comanche, né, treinada como curandeira da tribo, e ela consegue matar o predador interestelar, né? Essa já dá pra ter noção de quem criou, é a Disney, né? É uma versão, como eles dizem, diversificada, mas o que na verdade estão fazendo é uma versão feminista. E embora se trate de ficção, né, em ambos os casos, tanto o primeiro filme do Predador como esse novo, estão enfrentando uma criatura interestelar, né, um alienígena e tal. Mas o de cima tem uma lógica. Pô, Davi, mas enfrentar uma criatura interestelar, e qual é a lógica disso? Não, beleza, a gente sabe que na realidade não se tem nada provado, mas você pelo menos pensa, não, se acontecesse, se houvesse essa possibilidade mesmo, a maior chance seria de fato os militares treinados, né, sem usar armas de grande destruição no combate ali numa floresta. Seria isso, né? É o que nós temos de melhor. Mas nessa segunda versão não tem lógica nenhuma, porque a própria história mostra isso. O pessoal aqui do segundo filme, essa tribo, não conseguiu nem conquistar os navegadores europeus, o que dirá uma criatura interestelar com armas que nós nem conhecemos, com habilidades totalmente superiores às humanas. Como é que ia ser isso, meu irmão? Então você vê que hoje os caras literalmente não fazem mais o filme para conquistar o público, para fazer um bom trabalho e ele ser lembrado por anos, por décadas. Não, os caras pegam justamente um título, compram esse título, compram os direitos dele e lacram em cima, porque sabem que eu mesmo não assisti esse filme de forma nenhuma, eu nem assistirei. Porque é isso que eles querem. A questão do dinheiro, meus irmãos, as coisas que eram feitas antes para ganhar dinheiro, hoje já não são mais, porque cada vez mais as grandes empresas, as grandes corporações, hoje são 3 grandes grupos financeiros que controlam o mundo. 3 grandes grupos, estão no topo da pirâmide. Esses 3 grandes grupos estão cada vez mais donos dos serviços essenciais de cada país. Então, de uma forma ou de outra, até o fato de você pagar sua internet, até o fato de você pagar sua energia, etc., você está mandando dinheiro para os caras. Então eles não têm mais essa necessidade de apresentar um bom produto para você, no caso um filme, um bom filme, já que o dinheiro vai chegar nesses grandes grupos de uma forma ou de outra. É o desenvolvimento sustentável para eles,
porque agora não precisam mais apresentar um bom trabalho. Então eles compram os direitos autorais, mudam completamente a história, sabendo que, pelo nome, os fãs vão assistir. Ah, é o Predador, o novo filme do Predador, preciso dar uma chance. É o que eu escuto. Ah, você já assistiu, Davi? Não. Filme da Disney eu não assisto. Eu já sei a origem da empresa, sempre foi assim, e qual é a meta dela hoje em dia. E enquanto o povo continuar dando atenção a esse tipo de coisa, isso aqui jamais vai parar. Porque de fato, meus irmãos, eles destroem séries, eles destroem grandes nomes, grandes filmes, para fazer isso aqui. Dar essa famosa lacrada. O que interessa, na verdade, hoje é lacrar acima de tudo. Então você vê as histórias mal elaboradas, os personagens não cativam mais ninguém, se comportam de uma forma que quem está assistindo fica contra o próprio herói, a própria heroína, pela quantidade ali de absurdos, de pensamentos nada a ver, totalmente fora da realidade, que é exibida ali. Eu estava vendo uma matéria aqui que um inscrito enviou sobre o novo jogo do Homem-Aranha, né, que tá um sucesso, e um cara, né, que cria moldes, um usuário normal que cria molde, viu aquilo ali e resolveu remover, colocar a bandeira americana no lugar dela, que é o correto. Ele resolveu mudar, era duas bandeiras coloridas que estavam no prédio, arqueadas, e ele resolveu mudar e colocar a bandeira americana, que é o que é comum você ver, que sempre teve na história clássica. Isso não agradou os desenvolvedores, que colocaram aquilo lá já com o propósito, né, da lacração, de obrigar as pessoas a fazerem parte da causa deles, e provavelmente eles entraram em contato com o site que hospeda esses mods, muito conhecido, né, que é o Nexus, muito conhecido. Eu mesmo já baixei vários mods lá, inclusive de Resident Evil 3. E os caras automaticamente baniram o mod da plataforma e baniram também o usuário. Então, quer dizer, é um ódio do bem. Você não pode ter uma opinião contrária a deles, você tem que participar das causas deles, querem te obrigar a isso. E aí vem sempre aquela história, ah, eu vou atrás desse mod, eu vou botar no meu game. Não. Se você realmente não compactua com isso, você não vai jogar o game. Se comprou há pouco tempo, você tem o direito de pedir o dinheiro de volta e coloca lá: olha, eu quero meu dinheiro de volta porque vocês não respeitam a minha opinião. Então, meus irmãos, resumindo aqui, se hoje esses personagens estão se comportando dessa maneira, o que as pessoas deveriam fazer é simplesmente ignorá-los. Grandes marcas hoje já estão caindo aí. A gente sabe que novas surgirão, até pela questão principal coisa para vocês, dos grandes grupos financeiros, né? Então o dinheiro vai para eles de qualquer maneira. Mas é muito importante as pessoas dizerem não a essas lacrações, porque impede que as novas empresas sejam tão agressivas, porque outras vão ocupar o lugar daquela. Isso é fato. Não tem para onde correr. Eles são donos do dinheiro mesmo, família. Não é brincadeira. O dinheiro, de uma forma ou de outra, vai parar na mão deles. Mas pelo menos as que vierem vão ser menos agressivas, porque já tem um exemplo da outra. Então é importante demais que as pessoas hoje entendam que esses super-heróis que estão aí não são mais aqueles que a gente assistiu antigamente. As pessoas que escreviam aquela história, os donos dos direitos de exibição, do personagem, etc., da história, do roteiro, não estão nem mais vivas. Não estão. Hoje esses personagens são novos personagens vestidos como os antigos. Mas não tem mais nada a ver, nem o comportamento, nem o pensamento deles. Se você for ver a história, eles chamam isso de atualização, mas não tem nada de atualização, tem de lacração mesmo. O personagem querido que a galera gostava já se foi. É a mesma coisa com Dragon Ball, é a mesma coisa com Cavaleiros do Zodíaco. Acabou, a série ali já acabou. Essas continuações que parecem, porque é os mesmos personagens, tem os mesmos nomes, os mesmos golpes e etc, etc, mas não são. Parece, mas não é. É literalmente isso, parece, mas não é. Então, ou o povo entende isso, meus irmãos, e realmente deixa de mão, começa a entender as regras de uma história, por mais que ela seja fictícia, quando o camarada para, que ele senta e ele cria a versão da história dele, ali ele cria regras para ela. Por exemplo, você pega em Dragon Ball, era dito que a mulher não conseguia se transformar em Super Saiyajin. Isso é uma regra. Outra regra, no caso dos cavaleiros, que como o próprio nome diz, cavaleiros, não tem cavaleiras. Quando a mulher queria se transformar em cavaleiro, ela virava uma amazona, né? Como China, como Marin, para que os outros homens ao redor dela ali não ficassem olhando para a beleza feminina dela, ela usava uma máscara. A única que ficava ali de cara limpa era a própria deusa Atena, e que provavelmente já fazia isso por ciúme, né? Uma deusa pagã. Então essa é a base do desenho. Mas aí vem, não, vamos lacrar. Mas não existe cavaleiro, mas é para colocar. Pronto, coloca, acabou. Então essas coisas, meus queridos irmãos, quem está assistindo tem que dizer, não, acabou a história. Já era. Isso aí não é mais uma continuação. Não é questão de ser A ou B, é questão que a própria história não permite essas coisas. Quando o cara vem mudar a própria regra que ele criou, aí a história se perdeu. Aí ela perde a seriedade, ela perde a realidade e passa a ser como se fosse um desenho animado.
Não é como se fosse o perna longa ali, cai uma bigorna na cabeça de um, o outro leva tiro, aí vai tomar um copo d'água e sai a água ali como se fosse uma cachoeira, né? Aí passa a ser isso. Perde toda a seriedade que as séries têm. E isso acontece quando o próprio roteirista quebra as suas regras. Você vê o que estão fazendo hoje com o Super-Homem, ele parece uma pessoa confusa, perdida, odiando os seus próprios poderes e dons, né? Parece aquele rapaz que apareceu lá no Big Lixo Brasil. Ah, me perdoe por eu ser rico e branco. Quer dizer, umas coisas, meus irmãos, que estão colocando aí nessa nova sociedade que está fazendo o que ela é, né? Ser fraca, confusa e totalmente dependente do sistema, que é aí que eles querem chegar. É exatamente isso. Então, mais uma série aí sendo sacrificada, também como já foi o Exterminador do Futuro e tantas outras, não é? E daqui pra frente a gente vai ver cada vez mais isso, meus irmãos. Podem ter certeza disso. Eles pagam literalmente pra lacrar. Enfim, deixa a tua opinião aí, o que é que você achou do filme. Se você teve coragem de ver esta porcaria de filme, deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo revelador pra vocês. Um abraço, meus irmãos, e fui!